lugar que respira paz e tranquilidade, onde o chilrear dos pássaros e o correr do rio abafam qualquer outro som que tente intrometer-se. O verde consome a paisagem, abrindo apenas portas ao mosteiro de São Cristóvão de Lafões. A minha família, somos do Porto, portanto não tinha nada a ver de fontes, origens daqui. Mas os meus pais fizeram, por influência de amigos, uma casa de férias em Santa Cruz da Trapa, que é a 3 km deste mosteiro, e logo nessas primeiras férias, tinha eu 11 anos, descobri este mosteiro. Era uma coisa que existia aqui, os miúdos vinham até aqui para fazer uma visita, para ir tomar banho no rio, fazer um piquenique, e eu fiquei entusiasmado mesmo nessa idade, achei fantástico. Não conhecia, não sabia nada, achei espantosa esta estrutura que estava em degradação. E todos os anos depois, nas férias, vinha até aqui e todos os anos eu assistia com dor a uma degradação progressiva e tinha aquele sonho de dizer, se isto fosse meu. E quando fiz 50 anos foi finalmente meu. Portanto, há um lapso de 40 anos em que eu conheci isto, em que assistia triste à degradação do mosteiro. O edifício, que durante anos parecia perdido na paisagem, foi então comprado e transformado num espaço de turismo e lazer. Nós, quando o adquirimos, estava de facto em ruínas, tinha bem preservadas as pedras, porque a estrutura é de granito de grão fino, extremamente resistente, e aqui estará para séculos, mas depois foi naturalmente necessário fazer tudo o que faltava, o telhado, o piso do primeiro andar, os rebocos e naturalmente tudo que é necessário numa casa, parte elétrica, as canalizações e tudo mais. Foi um trabalho de 5 anos e meio. Mais tarde, porque primeiro fizemos só a recuperação do edifício monástico e deixámos os anexos rurais na mesma, limpámos, mas deixámos em ruínas. E mais tarde, muito mais tarde, chegamos à conclusão de que podia ser uma maneira de equilibrar as despesas de manutenção com o ingresso do turismo de habitação e, sobretudo, uma maneira de não deixar aos filhos uma espécie de elefante branco, porque se houvesse um equilíbrio entre o que se gasta aqui com a manutenção, que é considerável, com os ingressos, pois assim é fácil para eles também manter. E, portanto, foi uma preocupação de manutenção, de preservação e de manutenção e que tem funcionado mais ou menos. Enquanto espaço de turismo e habitação, como é que funciona? Temos 8 quartos, todos naturalmente com banho, 2 dentro do edifício monástico, 6 nos anexos. Só fornecemos o pequeno almoço e a dormida, temos aquecimento, temos conforto, digamos, que poderíamos dizer de 4 estrelas, e é no meio de uma coisa serena, tranquila, na natureza, rodeada apenas com uma paz enorme, rodeada apenas da floresta e, enfim, dos relevados, e tem também uma piscina, tem também tudo o que for necessário, digamos, para o conforto e para a estadia em paz e tranquila, e tem funcionado muito, embora estejamos nessas redes de angariação de bookings e outras coisas do género, mas também tem funcionado muito por boca a boca, ou boca a ouvido, melhor dizendo. No que respeita a atividades culturais, destacam-se os concertos intimistas na Câmara da Igreja Paroquial, as visitas guiadas e os encontros culturais de São Cristóvão de Lafões, que decorrem anualmente há 9 anos consecutivos, nos primeiros dias de maio. Do princípio que tivemos a preocupação que isto também tivesse alguma atividade cultural. Temos organizado concertos, quer aqui, quer na igreja que era de mosteiro, que agora é paroquial, com o apoio e a compreensão dos párocos que já sucederam. Temos naturalmente as portas abertas para esta iniciativa, que não é nossa, que é da Associação dos Amigos do Mosteiro, mas que nos dá muita alegria, muito prazer. Temos a preocupação de fazer uma visita guiada para todos os hóspedes, que é uma visita longa, porque nos preocupamos também com a exposição do que é a Ordem de Cister, como é que ela veio para Portugal, que influência teve sobre o desenvolvimento cultural do país. Quer dizer que muitos ignoram, porque, claro, até nem há assim muitos elementos, muitas fontes, e temos muito essa preocupação
de uma responsabilidade nossa, não apenas de proprietários, mas de curadores. Quer dizer, devemos curar de um património que nós pensamos que é nacional. Ele é proprietário deste espaço, sim, é o proprietário, digamos, legal, é o proprietário legal do espaço, mas ele entende que esta casa tem uma memória que ultrapassa a propriedade, seja de quem for. Portanto, tem memória, significa um património de natureza espiritual que, no seu entendimento, não tem propriedade. E, assim sendo, ele pensou que, ao ter recuperado o espaço, porque é conhecido que esta casa teve uma recuperação material assinalável, mas dizia eu, portanto, que ao recuperar o espaço, o Sr. Professor entendia que o devia colocar também à fruição de quem quisesse fruí-lo. Digamos que uma vez, pelo menos uma vez por ano, poder receber aqui quem quisesse vir ao encontro de um património imaterial, de natureza espiritual, que, enfim, que este mosteiro representa. José Matoso, historiador e antigo monge da Ordem de São Bento, fala-nos melhor do que ninguém deste lado imaterial de um espaço que convida à reflexão e é propício a este tipo de encontros. Transmite realmente uma espécie de contacto invisível com uma comunidade que viveu neste mosteiro e que fez da sua vida uma vida de oração e de estudo, e a arquitetura e a decoração e a implantação, a relação com a natureza sublinham justamente essa relação de estudo, de calma, de meditação, porque realmente isso para a nossa época é qualquer coisa de um pouco inesperado, e sim, existe qualquer coisa inesperada, porque a nossa época tem um tal stress, uma tal pressão das instituições, sobretudo das instituições empregadoras, que se torna por vezes demasiado pesado para as pessoas se apertarem, sobretudo as pessoas com algumas que são mais lentas, que são mais e que precisam de se concentrar em si mesmo para poderem responder às solicitações. Esse local é um local de retemperação. Qual é a importância e como é que é estar num sítio improvável, fora dos grandes círculos académicos, a ter uma atividade deste género, um encontro deste género? Não é assim tão improvável como isso, porque entre os investigadores, os universitários e as pessoas que gostam de conhecer alguma coisa de história, sobretudo de história das instituições religiosas, como são os mosteiros, entre eles há sempre relações pessoais de amizade e de curiosidade pelo que os amigos vão descobrindo, e portanto não é assim tão improvável como isso. Poderá ser improvável para o cidadão comum que tem pouco conhecimento acerca de instituições desse género, mas até é bom que saibam que existem esses fóruns, essas reuniões de discussão de coisas antigas e interessantes, porque realmente faz parte da formação do cidadão comum, da cidadania, conhecer o passado e ver o que os nossos antecessores fizeram na sua época. Estes encontros reúnem então estudiosos e apaixonados por história em torno de questões de interesse monástico ou da atualidade. Este ano, o 9º Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões decorreu nos dias 10 e 11 de maio sob a égide Cister por Entre História e Imaginário. Efetivamente, nem todos são temática exclusiva de Cister. Houve ali uns 2, 3 anos que também, digamos, seguimos um pouco o ar do tempo com efemérides, nomeadamente a República. É certo que, apesar de tudo, há trabalhos sobre temática cisterciense ou temática, ou que também inclui, enfim, que abarca o monaquismo,
ascetismo e esse problema, portanto, a vida monástica, mas não são especificamente sobre Cister. O primeiro foi e depois os outros não tiveram, na sua formulação, não tiveram propriamente uma formação dirigida, direcionada para Cister. Se me pergunta se há assim tanto para dizer, obviamente que há, mas eu penso que é uma situação bem interessante, porque, por exemplo, ainda hoje, nós temos aí uma perspectiva sobre a indústria cisterciense, ou sobre esses primórdios, que a não ser para a Alcobaça, que também está estudado pelo professor Iria Gonçalves, nós não temos documentação que nos leve a questionar estas realidades, não é? Mas elas existiram. Podem não ser, não serão cópia absolutamente, não menos papel químico, mas nós tivemos estas situações. Promovidos por Maria Alegria Marques, Luís Carlos Amaral e Virgulino Ferreira Jorge, os encontros de São Cristóvão de Lafões ganham um sentido especial pelo espaço onde se inserem. Afinal, o Mosteiro de São Cristóvão de Lafões, fundado nos alvores da nacionalidade portuguesa em 1153 e sendo provavelmente a primeira abadia cisterciense em Portugal, é o espaço ideal para questionar a história e falar sobre ela. Local de acolhimento e de partilha, o mosteiro está classificado pela Direção-Geral do Território como de interesse histórico, arquitetónico e cultural e pelo IGESPAR como monumento de interesse público. Ideal para relaxar, passear ou para se aventurar em alguns desportos mais radicais, o mosteiro, enquanto promotor de turismo de habitação, recebe sobretudo turistas nacionais, belgas e holandeses, mas também, embora em menor número, franceses e espanhóis. Com as termas de São Pedro do Sul a apenas 10 km de distância, o Mosteiro de São Cristóvão de Lafões oferece beleza, tranquilidade e variedade paisagística sem estar isolado. Um lugar para descobrir ou se redescobrir em harmonia com a natureza. Não perca a oportunidade de ver ao vivo Nicolau Breiner em turnê nacional. Um espetáculo cheio de humor e emoção para toda a família. Original TV, uma visão global.